TV Gracia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo Homem. Abba, Pai! Eu tenho falado muito aqui que nós estamos mortos ao pecado. Então, a razão pela qual nós estamos mortos ao pecado é porque o pecado morreu. Atente bem. O pecado teve morte. E um morto não pode fazer nada contra você. Vamos ver isso biblicamente. Romanos 7. Romanos 7. Quando lermos o livro aos Romanos, você sabe quem estava em Roma e o que saiu de Roma. Portanto, estas mensagens são as mais saborosas, as que saem do livro aos Romanos, porque ali foi onde Paulo desgarrou sua alma, tratando de combater contra os apóstolos para que entendessem a graça. E porque Paulo sabia que se os apóstolos não entendessem a graça, pois, imagine, ele não iria chegar à Espanha, nem a graça, e a Espanha para cá, menos ainda. De fato, eu soube um dado histórico que há anos se levantou um grupo cristão. Me disseram que, a história me disse que era igualzinho a eles. E eram como 20 mil, os católicos mataram como 20 mil e eles desapareceram. A Inquisição, você sabe, naquele tempo. E criam igualzinho, criam que as cartas de Paulo eram o evangelho, criam que a salvação não se perdia, igualzinho a nós. Assim que aquilo foi um reflexo do que viria. Mas o que nós ensinamos é antirreligiosos. Por exemplo, você vai ver aqui biblicamente como Paulo abriu seu coração com Roma. E veja como ele falava, capítulo 7, verso 7 em diante. Que diremos, pois? A lei é pecado? De quantas maneiras? De nenhuma maneira, mas eu não conheci o pecado se não fosse pela lei, porque tampouco eu conheceria a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, produziu em mim toda a cobiça, porque sem a lei o pecado está o quê? Sem a lei o pecado está o quê? E enquanto estivesse a lei, como estava o pecado? Vivo. Se para o policial te multar, ele tem que te mostrar, você passou aí por cima. E se você olhar para lá e olhar para a lei, você pode dizer, não, eu não passei nada por cima. E nenhum pare. O policial vai dizer, olha para lá. Aí não havia nenhum alto e você ficava vendo lá. E aí mesmo a lei te condena, sim, você passou. Te dá uma multa e você é culpado. Mas se ele olha para o lugar e não existe o sinal nem o pare, então já não há autoridade. Então se diz aqui, e eu, verso 9, e eu sem a lei vivia em um tempo, mas vindo o mandamento, o pecado reviveu, e o que aconteceu? E eu morri. E encontrei que o mesmo mandamento que era para a vida, a mim resultou para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele o quê? Me matou. Por isso é bem rico, aí mesmo em Romanos capítulo 10, veja que importante. Capítulo 10, verso 4, o que diz? Capítulo 10, verso 4, procure em sua Bíblia. Você tem que sair daqui convencido
de que se eu lhe dei a multa é porque você passou pelo pare. Então você diz, vai ter razão. Mas se eu te digo alguma coisa é porque eu te mostrei o que está escrito. Para que você não venha dizer que você está fundamentado em mandamentos de homens e nem interpretações de homens. E coisas que eu possa torcer, eu tratei de torcer. Mas se você vê claramente, você tem que chegar a conclusões, não? Então veja o verso 4 do capítulo 10, como diz. Porque o fim da lei é o quê? Para a justiça todo aquele que crê. O fim da lei é o quê? E o pecado sem a lei está o quê? Quer dizer que estamos celebrando a morte do pecado com este conhecimento. Então, abençoado, então onde estão os pecadores? Não. Onde estão os pecadores? O tema de hoje é a morte do pecado. Ou seja, quando Cristo morreu, porque enquanto estava a lei em pé, pois tinha que haver pecado, mas se Cristo morreu, o que aconteceu com a lei? Ele pôs fim, e se não há lei, como é que eu vou ver pecado? E voltamos à mesma coisa. Então, o que aconteceu por 2000 anos? Porque veja, desde católicos, protestantes, grupos cristãos que se levantaram depois outros dias, como o Testemunho de Jeová e Mormons, e os Adventistas do Sétimo Dia. Veja, os Adventistas do Sétimo Dia é uma denominação bem grande, mas a força deles é que a lei está em pé. Ou seja, como a lei está em pé, como consequência, quem é que está em pé também? O pecado. E então os pastores podem pregar e acusar você de pecador, você vai para o inferno. Se você não se arrepender e cumprir a lei, você vai guardar o sábado, senão você está condenado. E essa mentira se comeu gente, doutores por toda parte do mundo, de toda classe de idiomas. Eles conseguiram. Agora, por que eles conseguiram isso? Porque diz que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. O pecado engana. Ou seja, a lei de Deus foi para levantar o pecado. A lei não é pecado, mas a lei ilumina para que você veja que há pecado. Então o pecado engana. E tem muita gente enganada. Veja, enganou a João, ao apóstolo João. Como o enganou? Que depois que Cristo morreu, o apóstolo João disse, filhinhos meus, se alguém pecou, temos advogado com o Pai. Quer dizer que João foi uma vítima do engano do pecado. E Pedro também foi outra vítima, o apóstolo Pedro. E Tiago foi outra vítima também. E Judas também. Se alguém for surpreendido em pecado, enganou a todo mundo. Então, o propósito desta mensagem é evitar que um morto te engane. Porque se um vivo te engana, ok. Mas um morto? Um morto, estamos falando que o pecado morreu. Diga, o pecado morreu. E por que morreu? Porque Cristo pôs fim à lei. E se pôs fim, então, não há tal coisa como pecadores. Digo, temos explicado sempre que portar-se mal tem consequências. Porque tudo que você semeia, você colhe. Mas não podemos chamar pecador a alguém que peca. Veja que contradição. Não podemos chamar pecador a alguém que peca. Porque não há tal coisa como pecado. Ou seja, essa foi uma contaminação de 2000 anos que teve... Você sabe que fulano o encontraram em adultério? Quando não há adultério. Porque a pessoa... Um dos pecados mais feios do pecado era o adultério. Mas há consequências por essa violação, há consequências tremendas. Mas chamar de adúltero não podemos.
porque aqui não há tal coisa. Para chamar-te adúltero, tem que trazer a lei, porque a lei é que diz que você é adúltero. Digo, isto é bem... Você tem que estar bem iluminado para entender o que eu estou dizendo. Sim, porque se alguém pode dizer, se meu esposo vier aqui, eu não vou trazer. Aqui não, eu vou trazer, não vou trazer, porque senão vão pegar esse cartãozinho de crédito e ele vai gastar. Mas ainda que você não o traga aqui, certamente o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Porque se você tem medo que ele faça, então, cedo ou tarde ele vai fazer. Porque há insegurança. Você vê qual é o problema desse ministério? Porque é que conhecereis a verdade e a verdade faz livre. Tudo que existe é a verdade, ainda que ela te assuste. As pessoas preferem o temor, porque o temor diz, olha, eu tenho meus filhos em temor, tenho aquele em temor, tudo está bem. Mas é que o temor nunca fez bem a ninguém. Eu prefiro a verdade. Olha, explodir por onde explodir a coisa. Porque Cristo disse, conhecereis a verdade. E a verdade é quem faz livre. Mas o tema de hoje antes é mostrar como o pecado, porque temos apresentado que quando Cristo morreu, a igreja ficou morta ao pecado. Hoje eu estou apresentando a parte doutrinal que quando Cristo morreu, ele pôs fim à lei, e ao pôr fim à lei, o pecado ficou morto. Então, ao pecado ficar morto, Satanás morreu também, porque o que faz um diabo sem pecado? Digo, o diabo necessita de ferramenta. O diabo necessita de uma matéria para trabalhar. Mas então, se não há pecado, para que a existência do diabo? Justifica que o diabo existe, se não há pecado nem a lei para acusar-te? Estamos apresentando isto de outro ângulo. Diferente, porque você tem que conhecer isto e preparar-te com isto. Porque estamos falando de que um dia vão te confrontar. No passado estávamos assim, como arrancando, como quando o avião está na pista, ele está fazendo assim para que pegue 30 ou 38 mil pés de altura. Aí está esse ministério. Mas quando ele levantar, o avião, quando está correndo assim, vem um grupo de pessoas, os vizinhos, os que estão no aeroporto. Mas quando o avião sobe, todo mundo vê. Milhões de pessoas vêm. E este ministério é um ministério que diz coisas que o homem, pela maldade e pelo engano, manteve escondidas por anos. Veja a Igreja Católica, com essa prática assim, esse sistema cai. Uma igreja pentecostal cai, mas destruída, porque os argumentos de um pastor desses fervorosos é o pecado. A igreja adventista cairia. As testemunhas de Jeová não teriam que dizer, mas para isso o avião tem que estar bem alto. Em outras palavras, eu tenho que estar em público já declarando coisas com Bíblia. Mas eu necessito ter o respaldo. Imagine que te peguem aqui no aeroporto e te digam, olha, e a que igreja você vai? Pois, que pode acontecer como a Pedro, que lhe disseram, veja como ele fala. Eu não conheço. Ou seja, que você necessita dizer, não, perdoa-me. Veja, vamos falar claro. Degusta-me aqui, vamos para o Evangelho. Porque é que a reforma, esse é o meu trabalho, reformar o mundo. E eu tenho que fazer isso, e vou fazer isso, e sei que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Veja como diz Romanos, aí mesmo, estamos em Roma todavia. Romanos 6.
para chegar a outra conclusão mais no mesmo tema. Verso 14, veja o que diz. Porque o pecado não se assenhoreará de vós, pois não estáis debaixo do quê? E por que nós não estamos debaixo da lei? Porque Cristo pôs fim à lei. Eu penso Paulo falando com os romanos, e olhando Pedro assim, olhando assustado, dizendo, ai pai, esse homem tem que morrer. Se esse homem, se nós não calarmos a boca dele, nosso projeto vai para o chão, vai cair tudo. Ou seja, o Vaticano não iria se formar. Imagina o Vaticano não existindo, se isso se chega a crer. Diz, mas o pecado não se pode fazer senhor de você, não pode ser senhor de você. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Então, dando a entender que debaixo da graça não se pode, agora debaixo da lei podia. Sim, debaixo da lei sim, enganava. Debaixo da lei, dando-te a entender que quando Cristo morreu, a lei aí mesmo terminou. Moisés com os seus 10 mandamentos, ou com seus 613 mandamentos, cerimoniais, o que fosse, aí ficou a lei. E começou um mundo novo, que nunca se soube dele. Foi escondido na obscuridade dos falsos apóstolos. Paulo mataram em Roma imediatamente, isto foi 14. Ele escreveu 16 capítulos, não permitiram que ele escrevesse mais nada. Não convém que viva. A mim trataram de apagar esta mensagem. Aqui em Miami se tratou de apagar esta mensagem por parte de minha família e por parte de todos os pastores. Se aborreceram, eles não queriam que você escutasse. Se confabularam, me puseram, violaram para fora, me puseram da rádio. Eu tinha contrato, esse homem tem que ser calado. Se ele continuar falando, nós vamos ficar. O que acontece é que, como este assunto eu estou nele, não me puderam calar, porque quando trataram, já haviam muitos cassetes correndo por todas as partes. E você sabe que eles, às vezes aqui vêm espias, se sentam e dizem, olha, não, são pouquinhos. Porque eles não viram que Deus expandiu isso por todas as partes, por todas as nações. O último passo é: e nós, os que fomos iluminados? Veja que ainda que o pecado está morto, morreu, mas o pecado, uma vez esteve presente neste corpo físico. E como esteve presente, não só o pecado matava, o pecado engana. E então, você anda com o corpo viciado. Vamos procurar a Efésios, capítulo 4, verso 22, para ver o que você vai fazer com isso. Diz, quanto à passada maneira de viver, ou seja, na ignorância em que você vivia, mas que você já não é ignorante, porque você foi iluminado para a verdade. Mas veja o que diz de teu corpo físico. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem, ou da velha mulher, ou do velho ancião, jovem, anciã, quem seja. Despojai-vos do velho homem que está. Veja que não disse esteve. Ainda que o pecado morreu, você está livre da lei. Você está morto ao pecado, mas tem um corpo viciado. Diz que está, não que esteve. Que com isso que você tem, é que você tem que batalhar aqui, para que você possa crescer em graça e para que você possa governar em teus momentos difíceis. Você tem que entender que você está livre, que você está morto ao pecado, que o diabo foi destruído, mas o corpo está viciado. Que é o que o mundo não entende quando nós dizemos que Satanás já não existe. Existiu, ou mataram, ou destruíram, mas deixou o corpo humano viciado, e aí é onde se te metem os pensamentos. E aí você tem que dizer, o meu também. O que eu senti quarta-feira à noite com aquela informação? Você disse, daqui para o céu eu vou vencer.
mas te levantaste pela manhã e de momento outro corpo viciado que você não conhece te deu uma má notícia ou te tratou mal. Situações, matrimônio, você sabe as situações que acontecem entre um casal? Que os filhos, que a filha, que aquilo, que isso? Então aí você tem que entender que você anda com um corpo viciado, que você tem que, você tem que aprender a jogar a capa. Sabe o que faz o touro quando vem a capa, quando vem o touro? Vai toreando, para que o touro não te enfinque aí o chifre. Em Porto Rico diz, tem que tratar, porque aí é que você vai fazer isso. Como é que você acha que eu funcionei até este dia? Ou por acaso eu tenho um corpo diferente do teu? As mesmas aflições que você passa, eu passo. O outro passa quem for. Você não vê que nós temos sido pessoas afetadas, enganadas, gente abusada. Emocionalmente, nós fomos abusados por 2000 anos de mentira. Enganados por políticos. Enganados por sistemas corruptos. Então você tem que entender que esses enganos têm seus efeitos naqueles momentos de segunda-feira, ou de quarta-feira, ou de sexta-feira. E você tem que aprender, às vezes, a dizer ao teu casal, fique em silêncio por 2 ou 3 horas, porque isso aqui vai passar. Você tem que dizer ao do banco, você tem que dizer a esse companheiro de trabalho, pense no momento, espera um pouquinho enquanto você fala comigo, eu vou te chamar em 4 horas. Sabe o que é 4 horas? É a astúcia que você está usando com o corpo que você tem viciado. Não responda agora. Responde depois. Vá responder, mas não agora. Depois você responde. Ou te chama um negócio que você tem e olha, está em pé aí o negócio? Sim, mas agora não posso responder para você. Porque pode haver uma mentira passageira que no outro dia ela se conserta. Você vive em um mundo viciado. O banco está viciado, o médico que te atendeu está viciado, você pega a primeira centena que te deu, porque os produtos estão viciados e aqui tudo está viciado. Por isso é que Paulo disse, não vos conformeis a este século. Imagine quando o Senhor me disse, você vai conquistar tudo isso. O que me disse o corpo? Disse, John, o que é? Você vai... O que é? Onde é que você fica se não a terra? E o Senhor vem me falando a mim, o Senhor me disse coisas, mas então, quando eu vou ao corpo físico carnal que eu tenho, não tem resposta, se vê tudo mal. Mas então eu já conheço o engano. Veja, vamos ler aí para você ver. Onde é que você está posto? Olha, abençoado. Veja o que você tem posto em cima. Veja, 4:22. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que está, veja, viciado. Você se lembra do programa Miami Vice? Miami viciada. E Miami segue viciada. E você segue viciado. O que você tem renovado é teu espírito perfeito. E tua mente tens que renová-la. Porque se você não renovar a mente, você é vítima de umas estupidezes que dão a você, que você depois, quando passar 6 meses, vai dizer, eu não sei onde é que eu tive cometendo este erro. Olha, tinha 4 contas, que estúpido eu fui, que eu não podia responder dessa maneira. Olha, eu tinha que ficar calado, eu tinha que guardar silêncio. Deus te deixou esse corpinho aí para que diz que o discípulo não é melhor que seu mestre. E ele, quando se vestiu de um corpo viciado, porque eram 2 em um corpo, diz, em semelhança de carne de pecado. E ele teve um corpo viciado. E você sabe as coisas que aconteceram com ele? Rapaz, e te deixou um corpo para que você trate, para que você jogue a capa. Você é melhor que ele? Não, você não está vestido de carne. Agora você aparece com, eu não tenho carne.
eu vejo isso aí, me sinto mal, eu me ponho a chorar. Se me deu uma má notícia, a graça não funciona. E se me acontece o que é mal, os anjos não estão aí. Não, você tem que entender que você foi chamado a herdar promessas, a tratar com um corpo de mentira. Veja, quando eu tive um acidente na Colômbia, que foi um acidentaço, primeiro que a Carmen me disse, e onde estão os anjos que você acredita neles? No mesmo lugar, quando sempre me ajudaram, cale a boca, eu mesmo me mandei calar a boca. E não nego o Senhor tampouco. E nada. E onde estão as coisas que você já nem vê? Eu não sinto mais nada. Isso são mentiras temporárias de um corpo viciado. E você tem abençoado. Para isso é que eu estou aqui. Veja, eu sou um alerta de Deus dizendo para você, perdoa-me. Se você não aprender a tratar, então vá para outro lugar, então. Vai para um psicólogo que ele vai te dizer, olha, você tem que pegar um revólver e se dar um tiro. Ele tem seus limites. Você não vê que o psicólogo ou o psiquiatra também tem um corpo viciado? Que quando ele lê o livro, ele diz, bom, aqui diz que você é um fracasso. Aqui diz que você não tem cura. Aqui diz que você tem um caso de esquizofrenia que nem o médico chinês vai resolver. Ele é honesto. O que você tem que saber é como você vai. Para que é a sabedoria predestinada que Deus nos deu? Para governar onde? No céu? No céu qualquer um. Aqui reinando em vida agora. E para isso é que é esta palavra. Veja o que diz Filipenses 3:21. O qual já transformou o corpo de nossa humilhação. Que diz? Veja, você entende presente, passado e futuro? Aí diz que transformará o corpo de nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo de sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, tudo está bem? Tudo está bem. Mas você tem que botar a capa e tratar e levar cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. E quando as finanças apertam, você tem também que dizer, alô, isto eu não recebo. Assim que vamos esperar, porque uma vez Jesus disse que cada dia traz seu próprio quê? Afã. Como é que você vai depender de um livrinho? De yoga, de religiões orientais, que trabalham todas com carne. Você tem que ir ao perito de todos os homens do mundo, que te diz, veja, tens um corpo viciado. E eu te garanto, eu não te minto, porque é que você tem um corpo viciado. O teu corpo não é bom, por isso Paulo disse, não há ninguém bom. Se você crê que você é bom, esse é outro engano maior que está caminhando contigo. Ou se você crê que é boa. Não. Paulo disse, não há nenhum ser humano bom. Aqui cada um tem sua história, tem seus tropeços, tem seus momentos, tem coisas desagradáveis, coisas agradáveis. Aqui, a qualquer um acontece alguma coisa. Então, o que você vai fazer quando te acontecer? Você vai parar e começar a chorar? Ou você vai ir até um feiticeiro que te diga, olha, eu tenho um filho em problema, o que você me recomenda? Bom, eu te recomendo que ponhas um pedaço de pele de serpente no pé esquerdo. Que se meteu uma borboleta em tua casa é porque é sorte boa, boa sorte. Que se um gato preto passou é porque as coisas más estão aí. Eu te digo, o corpo viciado engana. Tem todo mundo enganado. Eu encontro disparates quando eu viajo de superstições das pessoas, eu fico
É como quando eu era jovenzinho, que se me dessem, mamãe colocava um anelzinho no meu, colocava em forma de cruz, eu punha aqui na testa. Um chaveirinho, um centavinho, eu punha e... É como aquele que vai comprar umas calças compridas e amarra assim e diz, me serve. Que isso é se portar mal, rapaz. Você tá mal aí. Ou se põe as calças compridas daqui até aqui, chega aqui. Você tem que ir direto à revelação. Você tem que ir onde está a veracidade, a sabedoria predestinada, que aí Deus não vai falhar contigo. Deus não vai falhar. Ou você crê que Deus me enviou ao mundo com um montão de bobagens e coisas? Outro enganador mais, todos os enganadores de 2000 anos. Eu vou levantar um ministério, esse é o ministério, e ele vai me enviar com uma informação que não tenha peso. O que eu estou te dizendo é, veja, registrado no Evangelho. Capítulo 5, perdão, e verso 14. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram o quê? Para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Veja, os sentidos. Você sabe que as pessoas vivem pelo que sentem. Ou seja, que eu não me sinto. Então, pois se não sente, veja, às vezes eu não sinto fazer coisas. Às vezes eu funciono com um papelzinho. Eu, pela noite, tenho que programar, me escrever, pela manhã isto. E ponho 8 ou 10 coisinhas aí. Se eu consigo fazer essas 10 coisas, me muda o sentir, porque consegui fazer isto, consegui chamar aqui, consegui falar com essa pessoa. Que bom quando eu consigo. Mas às vezes isso foi o plano que eu fiz pela noite, mas no outro dia Deus me diz, olha, não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Não sinto. E você sabe o que eu faço? Batizo esse pensamento com o exercício que acabamos de ler, com o discernimento, para não entrar em culpabilidade. Você não vê que a vida de uma pessoa é uma vida agitada se você não conseguir essas 8 coisas que você fez aí? Te muda o temperamento todo, e quando vem os filhos da escola, vem fulano, e você cai isso aqui, por que acontece, mamãe? Não, é que eu estou atribulado, não vem falar comigo agora, porque não conseguiu. Ou seja, os sentimentos, você necessita discernimento em tua mente, os sentidos, sobre o bem e sobre o mal, e de repente isso te produz um proceder, e esse proceder te permite que quando chegar fulano, você não vai brigar com ele. Não muda o teu temperamento porque você tem o exercício nos sentidos. E de momento, e mais a outra pessoa, quando te descobre o que está acontecendo, você diz, você estava passando por tudo isso? Nem percebia. É porque você está fazendo exercício nos sentidos. Mas se você não tem sentido nos exercícios, rapaz, aí você se afoga num copo d'água. Isso se deprime, em seguida você pega o telefone e chama a mamãe por lá bem longe, porque você não pôde pagar os $60 que devia aí numa conta de telefone, então você liga para tua mamãe e a conta foi para 300. E você começa a chorar e se converter tudo. Não, porque tem um etc aí. O médico te disse que o teu neném não serve para nada, que ele está aí do lado e você começa aí. Você não pode. Um abençoado tem que fazer exercício com os sentidos. Diz aqui que, veja o que diz no verso 14, mas o alimento sólido, diga, alimento sólido. Estamos falando de uma pessoa com maturidade. Não uma pessoa que começa a chorar assim, que se dizer a qualquer momento, não. Mas o que aconteceu? Estava tudo bem? Não, eu estou chorando e pronto. E então,
você fica pela metade. O alimento sólido é para os que alcançaram maturidade. E quem são os que alcançaram maturidade? Para os que pelo uso. Veja, para os que pelo uso. Às vezes eu vejo pessoas que seus filhos têm problema, seu esposo tem problema, sua esposa o largou, enfim. Nesse momento, é que eles não dão uso aos sentidos, mas mamãe apareceu e papai... Então, o rapaz está tendo problemas e a mamãe quer resolver. Ela já quer mentir. Não, não pode ser. Deixe que ele enfrente, deixe que ele use os sentidos. A mim mesmo me fez muito dano isso, esse amor de mãe tão apegado. E eu buscando problemas, quando eu era jovenzinho, eu buscava problemas com a polícia, com isso, com aquilo. Mas então estava aqui, tia, chama aquele, liga para aquele, e procura aquele outro. Ah, me consertaram tudo. Vamos seguir até que não puderam mais. Chegou um momento que vou chamar quem? Que é que seu filho fez isso? Deixa. Sua filha, deixa que se enfrentem, porque aos sentidos tem que dar uso. Porque senão você vai estar chamando as cargas dos demais. Paulo disse, cada um levará a sua própria carga. Deixe que a pessoa se enfrentem com suas situações. A mim me ajuda. Eu tenho que me enfrentar. Ninguém me ajuda. Digo, as situações minhas eu tenho que enfrentar. E você, ao enfrentar, me dá uso. Ao dar uso, eu posso falar com você e talvez levar consolo a você. Porque você não pode seguir fugindo ou permitindo que o outro tapa e cobre, tapa e cobre, tapa e cobre. Daqui a pouco você fica assim, parece uma pessoa que não serve para nada. Tem que dar uso. E quando você dá uso aos sentidos, então é que sacamos de ti maturidade. Então é que temos essa pessoa madura. Então aí os anjos dizem, podemos usar, podemos dar isto a ele, podemos prosperá-lo, podemos colocá-lo num lugar melhor porque ele tem maturidade. Boa noite. Abençoado. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.